Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a parte final do capítulo 10 do livro de Hebreus. Vamos estudar Hebreus 10, 32 a 39. E nesse texto, como contrapartida do estudo que fizemos no programa passado, em Hebreus 10, 26 a 31, que nos mostrava o perigo de errarmos deliberadamente o caminho, vamos perceber que as palavras do autor aqui são palavras de incentivo, de encorajamento, de estímulo à perseverança. Porém, antes de considerarmos especificamente o texto, é bom que recordemos e definamos alguns detalhes importantes sobre os primeiros leitores, e isso fazemos para que possamos aplicar essa mensagem aos nossos dias, às nossas vidas. Desejamos ser transformados pela palavra. Então perguntamos, quem eram esses hebreus afinal? Uma vez que não são identificados diretamente, só podemos descobri-los através do próprio texto, através das inferências que fazemos no texto. Em primeiro lugar, as várias características podem nos ajudar a identificá-los. Eles pertenciam a uma igreja organizada, já tinham ouvido o Evangelho, tinham presenciado os sinais e maravilhas, bem como tinham confessado a Jesus Cristo. Eles, os membros, foram considerados santos, já com um tempo de vida cristã relativamente longo, embora já zelosos no passado, agora tinham se tornado lentos em ouvir, com uma tendência até à incredulidade, ao ponto de estarem agora em risco de retrocederem, de abandonarem a fé verdadeira. Como resultado desse esfriamento, alguns já tinham até deixado de participar das reuniões da comunidade. No passado, sofreram por sua fé, mas não ao ponto de dar as suas vidas por Cristo. E naquele momento estavam com medo do que poderia vir sobre eles. Na verdade, essas afirmações todas estão baseadas no texto bíblico. Portanto, podemos realmente identificá-los como pessoas que já tinham iniciado a vida cristã, mas agora estavam fraquejando. Mas também nós podemos identificá-los através dos temas da carta. Quando olhamos para os temas da carta, podemos perceber quem eram esses leitores iniciais. O autor deu ênfase aos elementos que correspondiam aos seus riscos. Ele demonstrou exaustivamente a necessidade que eles tinham de reconhecer a absoluta superioridade da pessoa, da obra, do sacrifício de Jesus Cristo. Então, eram cristãos que não estavam mais valorizando aquilo que o Senhor Jesus fez. O autor também deu ênfase aos elementos que correspondiam às suas fraquezas, isso é, eles os estimulou a agirem de acordo com a fidelidade dos santos da antiga aliança. Isso quer dizer que podemos identificá-los como cristãos que estavam titubeando, vacilando em sua fé. E o autor deu ênfase no grande perigo que os leitores corriam se voltassem ao judaísmo. Então ele os advertiu como irmão, desafiando-os: não voltem para trás. Ora, diante desses detalhes, podemos concluir que esses leitores eram judeus que tinham experimentado a salvação, reconhecendo a superioridade e o senhorio de Jesus Cristo, embora no momento estivessem vacilando em sua fé. Assim também, em nossos dias, temos dois tipos de pessoas: aqueles que estão enganados a respeito de si mesmos, sendo apenas cristãos nominais, e para eles a advertência é: não se sintam seguros só na doutrina correta e nas experiências sobrenaturais. Avaliem suas vidas diante de Deus. Estão andando no novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo? Estão na presença de Deus, usufruindo da comunhão que só Jesus nos concede? Essa é a advertência para aqueles que estão no meio das nossas igrejas, mas não são cristãos verdadeiros. Mas temos um outro tipo de pessoas. Existem aqueles que já estão a caminho, mas que fraquejam na fé e estão inclinados a retroceder, a abandonar tudo o que Jesus já conquistou para eles. Para esses, as palavras desse texto são importantes. Em resumo, o título para essas palavras, então, pode ser esse: estímulo à
perseverança. Essa mensagem, então, é um estímulo à perseverança. Hebreus 10, 32 a 39. Lembramos do programa em que estudamos os versos anteriores a esses. Quando estudamos o parágrafo do capítulo 10, versículos 26 a 31, percebemos que, se nós, que fomos santificados pelo sangue de Jesus Cristo, através da nossa aceitação ao Evangelho, mais tarde rejeitarmos o seu sacrifício e retornarmos ao mundo ou mesmo à lei de Moisés, não restará mais nada para ser apresentado como sacrifício pelo pecado por esse retrocesso. Absolutamente nada. Nada. O texto foi muito bem claro em apontar que quando os israelitas rejeitavam a lei de Moisés, era infalível o castigo. E diante daquela realidade, então o autor pergunta: o que fará Deus com aqueles que rejeitam o sacrifício perfeito de Jesus, seu Filho unigênito? O que Deus fará com aqueles que rejeitam o único sacrifício eficaz e suficiente aceito por Ele? Ora, a resposta é óbvia. O castigo será mais certo e horrível. É sério? É muito sério essa colocação. E nós precisamos, todos nós, precisamos estar atentos para elas. Por isso, diante dessas colocações, e tendo os versículos 32 a 39 para estudarmos, percebemos que o princípio que ele nos dá, que ele nos desafia a aplicarmos em nossas vidas, pode ser visto nessa frase. Somente quando preenchemos os requisitos da perseverança alcançamos as bênçãos eternas e superiores. Eu repito, esse é o princípio desafiador para as nossas vidas. Devemos pedir graça de Deus para aplicá-lo em nossas vidas. Somente quando preenchemos os requisitos da perseverança alcançamos as bênçãos eternas e superiores. Nesse texto nós vamos encontrar 7 requisitos para mantermos a perseverança, alcançando então as bênçãos eternas e superiores. Mas, como temos feito, vamos ler o texto bíblico para dar base a essas afirmações. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, diz assim a palavra de Deus, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que, deste modo, foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Antes, somos da fé, para a conservação da alma. Muito bem, esse é um texto confortador. É, de fato, um estímulo à perseverança. Podemos agora verificar e detalhar esses 7 requisitos que nos ajudam a manter a perseverança. Muito bem, o primeiro requisito para a perseverança é lembrarmos do passado. Versículos 32 e 33. O autor está lembrando aqui o grande sofrimento dos cristãos hebreus nos primeiros dias após as suas conversões. Os judeus os perseguiam severamente. Os judaizantes, aqueles que se tinham convertido, mas não estavam libertos da lei ainda. E esses cristãos, para quem o autor escreve essa epístola, participaram desse sofrimento. E eles também se solidarizaram com os seus irmãos perseguidos. Os judaizantes provocaram as primeiras perseguições aos cristãos
que eram, na sua maioria, no começo da igreja cristã, eram judeus. Mas é interessante destacar que o amor, o companheirismo e a solicitude foram a marca característica dessa primeira demonstração da transformação que o Evangelho produz na vida daqueles que o aceitam. Querido amigo, uma visão muito bonita que temos dessa primeira igreja que foi transformada, mas que, mesmo assim, sofria perseguições, está lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 até o versículo 48. Ali havia fraternidade, amor, comunhão, e no meio das dificuldades, eles se apoiavam um ao outro. Por isso, o primeiro requisito para a perseverança, temos que lembrar daquilo que já aconteceu no nosso passado pela graça de Deus. A segunda maneira de perseverarmos, o segundo requisito para a perseverança, é saber que temos uma herança maior e melhor. Veja o versículo 34. É interessante percebermos como as circunstâncias da vida mudam o nosso procedimento. Nós somos muito volúveis. Esses irmãos que agora passavam por um esfriamento na fé, eles já tinham dado uma grande prova de lealdade ao cristianismo quando se compadeceram dos cristãos encarcerados e quando foram confiscados ou despojados pelos inimigos de Cristo. Na verdade, eles renunciaram a tudo e sofriam tudo porque estavam conscientes que iriam possuir um tesouro muito superior no céu. O nosso compromisso deve ser mantido. Deve ser mantido, querido amigo. Deve ser mantido mesmo quando estamos em aflição. Sabe por quê? Porque dependemos da graça de Jesus. Quando olhamos fixamente para as circunstâncias e não para Jesus, esquecemos aquilo que Ele fez por nós, esquecemos o que temos feito por Ele. E ficamos só preocupados com aqueles momentos difíceis pelos quais estamos passando. E aí, muitas vezes, queremos negá-lo, queremos voltar atrás. Não podemos agir assim. Jesus foi firme até a morte, morrendo em nosso favor. O que nós faremos por Ele? O terceiro requisito para a perseverança é mantermos a confiança. Veja o versículo 35. O que temos aqui é uma palavra de encorajamento, de incentivo à perseverança na fé. Os cristãos judeus estavam passando por uma crise espiritual muito grande, chegando até mesmo a duvidar da importância do cristianismo. Por quê? Porque as circunstâncias os apertavam. Eles viam judeus tão bem estabilizados, tão confortavelmente instalados, com a sua religião funcionando sem perseguição, enquanto eles, cristãos, estavam sofrendo perseguição. E aí, ficavam em dúvidas. Mas abandonar Cristo é sinal de insensatez, é sinal de loucura. Então nós perguntamos, que galardão e que recompensa tem aqueles que abandonam a Cristo e se voltam para o mundo? Será que tem alguma recompensa? Não tem nenhuma recompensa. Pelo contrário, encontram muitos dissabores, tristezas, sofrimentos, desapontamentos, desilusões, frustrações. O filho pródigo deixou a casa do pai, partiu para uma terra distante, para o mundo da libertinagem do pecado, onde esperava encontrar felicidade, prazer e alegria, mas acabou ficando pobre demais, desgraçadamente pobre, tão pobre que, apesar de ser judeu, aceitou o emprego de pastor de porcos. Tinha fome, e era fome tão grande que não havia nada para comer. Mesmo assim, a comida dos porcos até não lhe era permitido comer. Embora desejasse muito, ele não pôde se satisfazer. Ele esperava ter muito prazer nas coisas do mundo e teve uma vida infeliz. Mas é isso o que acontece. Quando perdemos de vista o Senhor Jesus, quando perdemos de vista a recompensa celeste, não há recompensa nenhuma nessa vida e nem na futura. Nós sabemos, por exemplo, que Moisés abandonou o trono do Egito com todas as suas vantagens. Rejeitou o título de filho da filha de Faraó, rejeitou a oportunidade de ser Faraó, desprezou tudo, desprezou o pecado, todas as riquezas do Egito, e ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Diz o texto
que ele tinha em vista o galardão. Nós vamos ver isso no capítulo 11, versículos 26 e 27. O apóstolo Paulo, quando se viu diante da morte, ele declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, não somente para mim, mas também para todos que amam a sua vida. Por isso, querido amigo, esse terceiro requisito nos estimula realmente a não andarmos ou nem darmos atenção para a volta ao passado, mas para mantermos confiança, conforme o versículo 35. No versículo 36, nós encontramos o quarto requisito para a perseverança, que é almejar, desejar a promessa. A Bíblia fala muito em perseverança. Existe uma palavra de condenação para todos aqueles que não perseveram. Muitos são, por natureza, volúveis, não encaram o cristianismo com seriedade. Não sabem perseverar, não sabem continuar fiéis a Cristo diante de uma situação difícil, diante de uma perseguição. O que acontece? Eles desistem por causa do medo ou por causa da própria dúvida. Os judeus cristãos estavam diante da tentação de retornarem ao judaísmo. Era muito mais seguro, segundo eles entendiam, voltar ao judaísmo. Era menos risco para eles. O mundo estava contra os cristãos naquela época. Mas o autor diz que esses irmãos precisavam de perseverança, pois as bênçãos recebidas em Cristo, todas as bênçãos concedidas pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, não são alcançadas todas aqui. Pode ser até que tenhamos somente aflições nessa vida, pois o próprio Cristo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A felicidade completa para os salvos está no céu, querido amigo. Nós vamos naturalmente para lá para passar a eternidade. Os sofrimentos aqui são passageiros, mas a felicidade do cristão é eterna e está no céu. O quinto requisito, então, para a perseverança é saber que Jesus voltará. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade da palavra de Deus. Veja o versículo 37. Jesus voltará para nos levar. Há duas maneiras de Jesus vir para o crente. Uma é por meio da nossa morte. Nós vamos encontrar com Jesus. Mas, certamente, uma outra maneira é que Jesus voltará um dia, cronologicamente, para buscar a sua igreja. Quando Estevão estava morrendo, viu Jesus tão pertinho, com o rosto iluminado, e disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Nesse sentido, Cristo poderá voltar a qualquer momento para qualquer um de nós. Mas outro sentido é que ele virá para nós e vai arrebatar a sua igreja naquele grande dia, naquele dia de grande glória. Esta é uma possibilidade, esta é a certeza, essa é a esperança. Essa é a certeza da esperança de que aguardam aqueles que perseveram. Por isso, o sexto requisito para a perseverança é saber que a vida de fé agrada a Deus. Veja o versículo 38. Temos aqui uma citação importante do livro de Abacuque. Essa situação vivida por Abacuque foi muito interessante, porque o profeta estava em dificuldade e não conseguia entender por que o justo, isso é, porque o crente, o verdadeiro servo de Deus, enfrentava dificuldades, perseguições, enquanto o ímpio, ele estava bem, o homem perverso estava bem, prosperava nos seus negócios, vivendo com certa segurança. O profeta se preocupou seriamente com isso. E isso representa um problema muito grande para muitos crentes, inclusive hoje. Muitos de nós pensam que pelo fato de serem crentes, deveriam estar isentos, imunes aos problemas da vida. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Jesus diz. Os grandes profetas sofreram muitos, os apóstolos sofreram, os servos de Deus foram vítimas de muitas dificuldades e perseguições. Mas nenhum deles se surpreendeu com isso, porque Deus nos diz na sua palavra que a nossa cidade não é aqui na terra, mas no céu. Quando o profeta Abacuque estava assim preocupado, Deus falou para ele: o meu justo viverá pela fé. Será que nós estamos dispostos a viver assim? O sétimo e último requisito é saber que a fé conserva a alma. Versículo 39. Nesse versículo,
nós encontramos essa ideia muito clara que vem do livro de Tiago também. A nossa fé deve ser provada, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito deve ser aprovado. E isso vai acontecer através do quê? Através dos contratempos, das dificuldades, das tribulações. A perseverança tem esse valor de conservar a nossa alma. Querido amigo, ao concluirmos essa reflexão, nós temos que pensar um pouquinho nos dias de hoje. Nós temos muitas pessoas que pregam doutrinas da prosperidade, dizendo que o sofrimento para quando nós nos achegamos a Cristo. Não é verdade. Podemos ver os casos de Estevão, de Tiago, de Paulo, dos demais apóstolos e do próprio Jesus. E todos os heróis da fé que veremos no próximo capítulo. Todos eles sofreram. Mas eles tinham como alvo perseverar e olhando para a terra distante, para a terra que também um dia eu e você vamos alcançar. Que o Senhor te abençoe e que esse seja o alvo de sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.